Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo e hoje eu quero começar esse capítulo lendo para você um trecho, um versículo do capítulo que nós vamos refletir hoje. É o versículo 23, na verdade é o capítulo 23, né? Eu vou te falar capítulo Números 23, tá? E o versículo 19, ele diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Guardem isso, vamos guardar isso conosco. É sobre isso que nós vamos conversar. A palavra de Deus, ela não tem curvas, né? Como diz modernamente falando, é o papo reto. Ela não tem curvas, ela não tem distorções. Ela é direta e reta. Entenda você, se quiser, se tiver possibilidade ou não. Legal, pessoal? Como disse a você, vamos falar hoje sobre o capítulo de Números 23, tá? É um capítulo onde tenta-se distorcer, né, a palavra de Deus, mas Deus não permite. E eu vou explicar para você, né, eu vou refletir com você aquilo que eu entendi, aquilo que eu percebi nesse capítulo. E antes de começar, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você seja avisado quando nós fizermos novos vídeos. Compartilhe com um amigo, com uma amiga que também mereça receber essa mensagem. Deixe o seu comentário é fundamental e ele é super bem-vindo, porque ele nos ajuda, ele nos traz depoimentos, ele pode corrigir alguma coisa que tenhamos falando de forma equivocada, pode reforçar aquilo que falamos, e isso vai fazer com que mais pessoas também sejam ajudadas e que, quem sabe, se motivem também a ler a Bíblia, que é o nosso grande objetivo, incentivar mais pessoas a lerem a Bíblia e a viver de acordo com o que ela nos ensina. E por fim, peço que você curta, deixa o seu like, tá? Porque o seu like leva esse vídeo a mais pessoas, e é isso que nós queremos, que mais pessoas venham até aqui e possam também viver essa comunidade, né? E ler todos os dias um capítulo da Bíblia. Beleza, pessoal? Vamos lá, contextualizando o capítulo de Números 23, o que acontece? Como eu vinha dizendo para vocês, o povo de Israel, ele vem tomando conta, ele vem invadindo, entre aspas, invadindo, né, partindo, e está muito próximo da terra prometida. E tem um rei lá, o rei Balaque, que ele fica muito impactado e amedrontado com isso daí. Ó, caramba, a gente vai sumir da terra. Eles estão vindo com tudo, e eu sei, e o Balaque diz, né, eu sei que eles são apadrinhados por Deus. Então Deus vem lutando na frente deles, ninguém consegue nada contra eles, não tem jeito. E aí ele pede a um homem da comunidade, que é Balaão, que maldiga a Deus, né? Balaão era um profeta, porém, toda vez que ele tenta que Balaão profira palavras que maldigam o povo de Deus, o povo de Israel, é justamente o sentido contrário, o efeito é o contrário. Balaão profere palavras que bendizem o povo e que reforçam o poder, a soberania de Deus. E isso deixa Balaque desesperado, né? E aí, em um desses versículos do capítulo de Números 23, tem essa parte dizendo que, inclusive, nós utilizamos para título, né, do capítulo de hoje: Deus não é homem para mentir. A palavra de Deus, ela não tem mentira, é a verdade. Muitas vezes as pessoas, elas se achegam, né, se aproximam de situações onde é dito aquilo que ela quer ouvir, tá? Eu vou explicar para você. A religião a qual eu participava, ela sempre buscava dizer aquilo que você quer ouvir. Muitas vezes, pessoal, a palavra vai dizer o que você não quer ouvir, mas que você precisa. Em nenhum momento aqui na Bíblia está dizendo que nós não teremos problemas, que nós não teremos decepções, que nós não teremos tristezas. Quantas coisas nós já vivemos aqui, nós vimos aqui homens honradíssimos que vão passar por tristeza, que passam por erros.
Há poucos capítulos nós falamos da questão de Moisés, que não vai poder entrar na terra prometida. Olha isso, depois de Moisés ter conduzido o pessoal, ter conduzido o povo. Inicialmente ele não queria, ele foi convencido, ele veio, fez tudo e no final ele não vai poder entrar na terra prometida. E aí, ele vai se revoltar? Ele vai se virar contra Deus? E tudo que ele passou, e tudo que ele foi abençoado, né? Por um erro que ele cometeu, ele está sendo pagando por aquilo. E a Bíblia é clara. É claro, está tudo aqui na Bíblia. Você não vai ficar livre daquilo que você fez, de ruim e nem de bom. Ah, mas tem pessoas que fazem... Cara, isso é o julgamento que é feito por Deus. Quem julga é Ele. Nós não somos capacitados para julgar o que tem, o que o outro tem, o que o outro não tem. Esse é um grande erro que nós cometemos, que é ficar se comparando. E é por isso que é a origem de inveja, de brigas, sabe, de disputas desonrosas. É a questão de ficar se comparando. Nós precisamos focar naquilo que nós precisamos fazer, na nossa parte, e acreditar naquilo que ele está dizendo. Então, voltando aqui novamente ao contexto do capítulo, por duas vezes, né, Balaque tenta persuadir Balaão para que ele maldissesse o povo de Deus e as palavras de Deus em si, e mais uma vez Deus coloca palavras na boca de Balaão que são palavras que bendizem não só o povo, mas a força, a soberania de Deus. E aí é uma outra situação. Não existe coisa, pessoal, que se vá contra a vontade de Deus. Eu também, né, quando participava lá dessa outra religião, eu acreditava que pessoas conseguissem maldizer ou conseguissem mandar energias negativas, enfim. E na realidade, o que Deus blinda, o que Deus toma conta, ninguém consegue, não adianta, esquece. Isso não quer dizer que você deva fazer pouco caso, fazer o mesmo que fazem, né? Fazer pouco caso, isso aqui não. Siga naquilo que você acredita, se você segue a palavra de Deus, siga a palavra de Deus. Você não precisa ficar dizendo que o outro não vale nada, que isso não presta, que isso é lixo. Simplesmente ignore e leve em conta, fortaleça-se com a palavra de Deus. Ponto. Um exemplo bem prático disso. Não é porque falam mal de você, porque uma pessoa fica dizendo aos quatro cantos falando mal de você, que você vai fazer o mesmo. Haja da forma contrária. Exalte aquilo que a pessoa tem de bom. Peça a Deus que lhe dê sabedoria, peça a Deus que tenha misericórdia dela. Não haja como ela. Não é porque uma pessoa lhe agride que você também vai agredir. Ignore-a. Peça a Deus que lhe dê sabedoria, peça a Deus que ela acorde desse sonho, desse pesadelo. Peça a ela que melhore, peça a ela que assim como você conseguiu, e consiga ouvir as palavras de Deus. Isso sim demonstra que você é uma pessoa diferente. Se você faz as mesmas coisas que ela, quem está dizendo que o que você tem de diferente? Se você se diz um homem de Deus, se você se diz uma pessoa que lê a Bíblia, que quer aprender, que quer viver aquilo que ela ensina, como é que você vai também maldizer uma pessoa que te maldiz? Ela fez comigo, eu vou fazer também. Ela fez fofoca de mim, eu vou fazer também. Entende? Se fizer isso, você é igual a ela. Você tem que ter uma atitude que demonstre para as pessoas que você é diferente dela. Porque é o seguinte, pessoal, no futebol tem uma coisa que se diz, né? A pessoa quando é ruim, ela se marca sozinha. O jogador ruim se marca sozinho. Você pode deixar lá, você tem que marcar o bom. O ruim você deixa sozinho. Então, vulgarmente falando, é isso. O julgamento quem vai dar é Deus. Não é você que tem que julgar. A gente tem que parar com essa coisa de ficar, eu tenho que me vingar, eu tenho que demonstrar que eu me vinguei. Não preciso fazer isso. O que eu preciso é ter a minha consciência e entender que eu estou seguindo aquilo que Deus se agrada, eu estou agradando a Deus. Estou preocupado em agradar amigos ou família, ou sei lá quem que seja, para ter a atitude que esperava que eu tivesse. Não, eu tenho que ter a atitude que Deus espera que eu tenha. Entendeu?
Então, esse capítulo é profundo. Esse capítulo, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar aqui por horas falando, né, desse título. Deus não é homem para mentir. A mentira, ela não é de Deus, ela não é divina. A mentira é uma criação humana. Aquele que foi perfeito, que esteve entre nós, que foi Jesus, ele não mentia, ele nunca mentiu. Mesmo quando ele estava em situações desfavoráveis, que até levariam a perda da sua vida, ele não mentia. Ele simplesmente não mentia, naturalmente ele sempre falou a verdade. E por isso ele não está mais entre nós, né, fisicamente dizendo. Por isso ele teve o fim que nós sabemos que ele teve, né? Por sustentar a verdade, por falar a verdade que está ali na Bíblia. Então, assim, precisamos seguir isso, pessoal. Precisamos entender quem queremos ser, precisamos entender quem queremos seguir. Depois que eu conseguir, né, amolecer o meu coração para poder ouvir a palavra, para poder querer entender, para poder ter as respostas que eu sempre quis, as perguntas que eu sempre fiz e nunca tive respostas, ou nunca tive respostas convincentes, e essas respostas estão todas nesse livro aqui. Está tudo ali na Bíblia. E eu, graças a Deus, estou conseguindo ter as respostas, e você também pode ter essas respostas. Basta apenas você se prestar a ouvir. Você vai começar a perceber que as coisas que fazem sentido, e esse livro não mente. Beleza, pessoal? Bom, o capítulo de hoje foi esse, tá? Eu espero que você tenha gostado. Quero pedir a você, se ficou até aqui, para que você, por favor, se inscreva no canal, faça a sua inscrição agora mesmo, tá? Não deixe de sair aí do vídeo sem fazer a sua inscrição. Ative o sininho de notificações, tá? Para que você seja avisado. Todos os dias nós fazemos aqui a reflexão de um capítulo da Bíblia, tá? E comente, por favor, deixe o seu comentário inteligente. O seu comentário, como eu disse, ele reforça, ele corrige. Às vezes é uma palavra que vai ajudar uma outra pessoa que está precisando ouvir aquela palavra, e Deus te usa para que você escreva ali aquelas palavras, ela leia e procure a ajuda que ela precisa procurar, né? Compartilha com um amigo, com uma amiga que também precise receber essa mensagem. E deixa o like, pessoal. O like, ele faz com que o algoritmo, né, que o YouTube, ele entregue esse conteúdo para mais pessoas. E aí mais pessoas podem fazer parte da nossa comunidade, venham aqui todos os dias ler a Bíblia, refletir aquilo que ela nos diz, tá? Procurar principalmente viver de acordo com o que ela nos ensina, beleza? E fazer parte da nossa comunidade, para que nós possamos cada vez ter mais pessoas. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo, pessoal.